Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nessa noite sobre a luta. É uma luta, não é verdade? E a gente não podemos nos dar por vencidos de modo nenhum. Uma luta contra a epidemia da corrupção no nosso país, claro, mundo afora, mas como nós estamos no Brasil, então nós estamos conversando sobre essa dura realidade. E perguntamos, a gente sempre volta no terceiro bloco perguntando às pessoas, não é? E uma vez mais, e esse bendito jeitinho brasileiro, para não dizer o contrário? O que é que você acha, o que você tem a dizer sobre esse famoso jeitinho brasileiro no tocante à corrupção? Vamos ver o que as pessoas responderam. Em algumas situações eu acho certo, mas em outras acho que não. Eu acho que é bacana. Acho que tem que ter um jogo de cintura, assim, pra resolver as coisas. Saber sair, saber entrar, é bacana, assim. O brasileiro é muito pacato, ele conforma com tudo. Tudo que se o povo faz ele de bobo, ele aceita, muito devagar. Cada um dá seu jeito, né? É o princípio da corrupção, onde um dos maiores problemas da nossa nação é devido a esse jeitinho brasileiro. É um absurdo uma pessoa, um cidadão, se vangloriar com alguma coisa dando um jeitinho. Então eu acho que não pode falar que faz parte da cultura. Se faz parte da cultura, é uma cultura errada. Por que instituir esse jeitinho brasileiro? Acho que isso é um imaginário social que é reproduzido e reafirmado por algumas pessoas, e não que seja uma característica nacional mesmo. Se no lado da legalidade não funciona, tem que usar malandragem, infelizmente, né? O brasileiro tem uma imaginação muito fértil, é habilidoso para todas as circunstâncias oportunas. E aí, Primoso, o que você achou? Não, eu acho que aquele senhor que falou, penúltimo que falou, é o princípio, o jeitinho brasileiro, o princípio de toda corrupção. E a menina completou quando alguns personagens se transformam em heróis porque dão um jeitinho e se saem bem. Quer dizer, o mau exemplo. Agora, dentro desse contexto, enquanto eles respondiam à questão, isso é meio trágico. Vocês sabem que no Japão, vários políticos acusados de corrupção se mataram. Se mataram. A gente não está sugerindo nada. Não estamos sugerindo, mas é sintomático. Quer dizer, uma vergonha tão grande, só que essa vergonha desapareceu. E aí é que está. Como é que nós vamos despertar, agora eu vou para o campo ético, despertar a consciência? De novo, não se trata de linchamento, embora, eu diria assim, essas acusações, elas possam ajudar a despertar a consciência. Mas o que interessa não é vingança, não é, digamos, acabar com o outro, não é nada disso. É acabar com a corrupção. O Brasil acaba com a saúde, ou a saúde acaba com o Brasil, né? Então se trata da corrupção. Ou seja, e aí vem a pergunta, e nós? Como é que nós fazemos? Nós, a igreja, nós temos um grande papel de criar essa consciência. A criança, desde a catequese, aprender a respeitar o bem público, foi muito bem colocado. Cuide do seu bairro. Eu sempre insisto na minha paróquia, olha, vocês são culpados. Quantas vezes já falei, esse rio aqui da Coronel Veiga, Petrópolis, ele enche todo ano, 5, 6 vezes por dia, e ninguém faz nada e vocês não se mexem. Esse é o nosso bairro. O pessoal não se mexe. Então a omissão, ela é responsável também pela corrupção. E eu acho que é um pecado social, no sentido próprio da palavra, que a sociedade no seu todo não está fazendo o seu papel. Se cada um cumprisse o seu papel, nesse sentido de exigir, não é? Volto a insistir, não é vingança, não é linchamento, mas exigir para o bem de todos e a felicidade geral da nação. E nesse sentido, eu diria, outros países manifestam maior sensibilidade, não é? Maior, eu diria, patriotismo. O dia 7 de setembro, o que deveria ser? O dia do cultivo da pátria. Mas a pátria enquanto nação, enquanto queremos construir algo de novo, seria um dia até de penitência pública, né? Nesse ano, o próximo 7 de setembro, né? Eu vou propor aí para a CNBB, né, lançar o dia da o grito, não é? O dia do grito, como é que é? Grito dos excluídos. O grito dos excluídos, poderia ser o grito contra a corrupção e o grito da conversão. Como João Batista, não é? Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo, esse é de Jesus Cristo. Não, fora de brincadeira, se trata realmente de evangelizar, de acordar a consciência, não é? De todos, de todos. Inclusive, vamos ser honestos, há certas expressões religiosas onde também se vê sinais de corrupção evidente.
Infelizmente acontece, né? Sem dúvida. Agora, nesse tocante aqui, o professor, um trechinho a mais da nota da CNBB, e se você quiser depois ter acesso a essa nota, vale a pena é só entrar aí no site da CNBB, né, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e ter acesso a esse documento. Um trechinho a mais aqui, porque estamos falando agora de possíveis caminhos, soluções, consciência ética. O senhor já falou a respeito da questão, né, de pontos que precisam ser atacados, como a questão judiciário, financiamento público de campanhas, assim por diante. E a CNBB coloca aqui, nesse contexto, reitera o que disse em seu documento por uma reforma do Estado com a participação popular, ou seja, a reforma política de que o país necessita com urgência não pode se limitar às regras eleitorais e dentro delas ao financiamento, ao funcionamento dos partidos. Ela precisa atingir o âmago da estrutura do poder e a forma de exercê-lo, tendo como critério básico e inspirador a participação popular. Trata-se de reaproximar o poder e colocá-lo ao alcance da influência viável e eficaz da cidadania. E aí, aqui um outro trecho, a CNBB considera indispensável também dar novos passos que ampliem a aplicação da ficha limpa, de modo a atingir cargos comissionados no parlamento e outros poderes da federação. O executivo e o judiciário são corresponsáveis por um poder serviço dignamente cidadão. E aí continua, não deixando uma mensagem até de esperança, movidos pela busca do bem comum e pela fé cristã, que nos faz esperar contra toda esperança, confiamos que estes apelos sejam ouvidos pelos parlamentares, ou seja, que não sejam, não entrem num ouvido e saia pelo outro, quer dizer, não deem uma de surdo, mas que percebam e comecem a fazer alguma coisa, não é? Mas nesse tocante aqui à questão do ficha limpa, realmente, você vê uma barbaridade o negócio. Está aí, agora esperamos que o Supremo decida a questão, porque não dá mais para que já está suja, decidido né? há muito, né? Pois é. Eu quero, inclusive, destacar que a Constituição de 88 criou alguns mecanismos de participação popular, né, plebiscitos, referendos, que são muito pouco utilizados no Brasil, porque existe um certo temor de consultar o povo, né? E às vezes, em determinadas questões, digamos assim, a percepção da maioria nem sempre é verdadeira, então realmente há que se pensar que consultas populares, há que se ter uma grande capacidade de informação para que as assimetrias informacionais não produzam distorções terríveis. Sem dúvida. Né? Eu posso dizer, por exemplo, uma certa tendência das pessoas, por exemplo, de achar que diminuir a idade penal resolve o problema do crime, e isso é um grande erro, né? Dado que a produção da criminalidade tem uma série de outros fatores que não simplesmente a participação de alguns adolescentes, né? Como às vezes muito é pautado pela mídia, só para dar um tema. Sem dúvida. Né? Mas o que eu quero dizer é que a CNBB, ela tem prestado, a CNBB, a OAB e algumas outras entidades, a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, tem prestado um grande favor à sociedade brasileira, nisso que a Constituição possibilitou, que são os projetos de lei de iniciativa popular. Né? No Brasil, nós temos 3 projetos de iniciativa popular aprovados. 2 foram encabeçados pela CNBB e que tratam desse tema. Lei 9840, Perfeito. que é responsável pela cassação de mais de 1000 políticos no Brasil nos últimos 3, 4 anos. A CNBB foi uma das entidades que encampou esse projeto de iniciativa popular, que em tempo recorde foi votado. Por quê? Instituições de representatividade e pressão popular. Não tinha como os parlamentares não acolheram. O processo da ficha limpa foi a mesma coisa. Exato. Né? Como os senhores estão dizendo, é impossível que o Supremo, dentro, digamos assim, simplesmente de uma perspectiva somente positivista e legalista, não absorva o clamor popular de que nós precisamos de melhorar a qualidade dos nossos políticos. Então, eu acho que isso é algo que não tem como o Supremo não determinar que nas próximas eleições essa lei tenha validade. Inclusive, nós temos aqui em Belo Horizonte, essa lei ela foi estendida a todo funcionário público do município. Eu acho Ou extraordinário. seja, isso poderia,
né, a partir do exemplo de Belo Horizonte, ser estendida a todas as prefeituras, aos governos estaduais, não é? No sentido de que quem cuida do patrimônio público, quem é um servidor público, hoje em dia as pessoas não gostam mais dessa expressão, né? Um servidor público, que é desde aquela pessoa que executa um pequeno serviço até o presidente da República. Este é um servidor público. Talvez a médio prazo nós poderíamos, pelo menos nesse item aqui, que é a reforma política, ter alguma melhoria, né? Lembrando que tem outra parte do judiciário e dos sistemas de controle. Tá certo. Olha, Frei Moço, nós estamos caminhando aqui para o final do programa, com ideias muito claras e distintas, como diria Descartes, mas ainda do ponto de vista religioso, da igreja, para além do que o professor está dizendo exatamente sublinhando essa ação, por exemplo, da CNBB, em termos de Brasil, o que mais enquanto igreja pode ser feito para que a gente consiga, não é, quem sabe, esperar dias melhores, não termos mais aí essa corrupção, não pelo menos não a grosso modo, de forma tão escancarada, porque está virando uma coisa tão escancarada que quase, desculpa a expressão da palavra, dá quase nojo, né? Olha, em primeiro lugar, nós temos uma grande força, por exemplo, nos meios de comunicação nossos, quer dizer, da igreja, para debater essas questões, levantar essas questões, como a gente está fazendo hoje à noite, assim, a Rede Vida, assim, eu diria, a TV Aparecida e assim vai. Mas também, no dia a dia das comunidades de fé, isso tem que ser trabalhado. Nós temos que voltar um pouco à década de 70, década de 80, em que as comunidades de base, elas se reuniam, debatiam as questões e realmente puniam os que cometiam crime. Puniam nesse sentido de dizer, olha, assim não vai. Não é? Ou seja, isso era um mecanismo de participação. E a igreja, de novo, se distanciou um pouco, né? No sentido de celebrar, de cantar, etc. Não é que eu seja contra, não é. Mas eu digo, ao mesmo tempo, a gente precisa levar o povo a voltar a se reunir. E eu sempre digo, vocês têm que se reunir para discutir os problemas do bairro. E, por exemplo, só uns exemplos lá da minha realidade em Petrópolis. Não, a gente foi ao prefeito lá, não, queremos uma creche. Nós queremos uma creche e tem que pôr, e assim vai. Mas numa boa, quer dizer, você não joga a pedra, mas você pressiona democraticamente, sorridente. Né? Legitimamente. Eu não gosto de Rottweiler. Mas assim, uma pressãozinha, uma injeçãozinha sempre é bom, né? E a gente tem conseguido muito. Agora, isso não pode ser num local, tem que ser em toda parte. Aí a igreja tem um papel importante da consciência. Você está comprometido com a transformação da sociedade. Não pense só no céu, porque o Pai Nosso diz, não é? Olhe para o céu, mas olhe também para a terra. O pão nosso de cada dia, não é? Exato. Então eu acho fundamental trabalhar a dupla dimensão. Tá certo. Professor, com tudo isso e a seu ver, não é, com o que está sendo feito, claro, talvez um pouco ainda aquém do que deveria, mas nós podemos esperar dias melhores, especialmente aí, não é, o nosso querido telespectador que está nos acompanhando, podemos esperar dias melhores. Eu acho que nós cristãos, nós temos, digamos assim, um vírus que é o vírus da esperança. esse é um vírus que de alguma forma, nos constitui o nosso ethos. E eu acho que o Brasil, com todos os problemas, tem melhorado muito nos últimos anos. Muito, em muitos aspectos. E, inclusive, nesse da corrupção, hoje nós não vemos pessoas que dizem, por exemplo, rouba mais faz. As pessoas não aceitam mais esse tipo de argumento. Recentemente, essa pesquisa que eu me referi, que fez em todo o Brasil, as pessoas se diziam muito incomodadas com a corrupção e exigiam melhorias, digamos assim, das práticas de combate à corrupção. Então, o que eu digo que é o seguinte, as coisas têm melhorado, nós hoje temos uma nação que ela realmente está mais preocupada com o bem e com o interesse público. O que eu diria que falta esse pequeno pulo do gato, sair, em termos de corrupção, sair um pouco ainda da comemoração, né, daquela ocupação muito silenciosa para ações mais propositivas, no âmbito das micro-relações de poder e também nas maiores. Inclusive, na hora que nós elegermos os nossos políticos, bons políticos, e pensar, não basta eleger, temos que acompanhar. Eles têm que nos prestar conta, isso é fundamental. Tá certo. Olha, para você que esteve conosco, nosso muito obrigado, não é?
Claro que uma forma inclusiva de você acompanhar, e já é notório, justamente são esses meios que nós temos hoje ao nosso alcance, né? Está aí a internet, as redes sociais. Você tem verificado que pelas redes sociais, não é? Realmente sistemas caem por terra, corruptos são punidos, e, enfim, a justiça começa a acontecer. Temos esperança com todos esses mecanismos de que de fato tenhamos dias melhores. Olha, um grande abraço, um ótimo final de semana e estamos juntos, hein? Até porque programas como esse teremos que conversar muito mais, porque ano que vem é ano eleitoral, tem eleições municipais aí, então temos que acompanhar com muita atenção, tá certo? Grande abraço e até a próxima sexta, se Deus quiser.